Fala, tubarões, tudo bom com vocês? Estou aqui com um convidado muito especial, Paulo Henrique Araújo, que é chefe-diretor do PH Vox. A galera tá vindo aqui. O pessoal vem. Tá vindo aqui, pô, é editor de 5 livros, né? Parabéns aí. Eu sou autor de 5, né? 5 livros, mas editorial. Editor não, autor. Como editor, 22 já. Já cometendo um erro aqui. Paulo, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, Obrigado, viu, nas cara. redes sociais. Galera que tá acompanhando esse podcast, vai acompanhar em todos os lugares. Depois entra no canal do Paulo. Deixa seu canal também, Instagram, Twitter, pra todo mundo que quiser te seguir, Paulo. Claro. Bom, primeiro, E boa se noite. apresenta também, né? Eu vou deixar você. Boa noite, Luan. Obrigado pelo convite. Muito contente. Pega aqui Pô, na tamo minha. junto, Pega pô. na minha balança, pô. Tamo junto aí. Obrigado pelo convite. Eu sou Paulo Henrique Araújo, sou editor-chefe do portal PH Vox, né? PH Vox Geopolítica Descomplicada. O pessoal, para colocar PH Vox no YouTube, Já acha vai fácil. aparecer. Né? PHVOX. Tem as contas do próprio PH Vox, né? Que não sou só eu, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, mas a minha conta mesmo, pessoal, é PHAraújo85. Instagram e Twitter. Sou bem ativo mesmo no Twitter, né? O Twitter é onde... Legal. Então ali é a minha rede de combate. Eu sou mais da escrita, né? Do que do vídeo, por incrível que pareça. Mas então, pode seguir por lá e estamos aqui, né? Pra falar, pra descomplicar um pouco as questões geopolíticas, né? E é muito importante o trabalho que vocês fazem, né? Porque é o que você falou, descomplicar. Muitas vezes o cara que tá em casa lá, sentado, o cara vê alguma coisa ali, mas o cara não entende nada, né? Porque é sempre um take curto, é uma coisinha bem específica ali e o cara fica perdido. Ele fala, pô, mas por que Israel atacou o Catar? Como assim? Israel é ruim, né? Parece até que ele tá fazendo uma coisa ruim já. Atacou, mas quais foram as motivações? Eles não falam, explicam certinho, as motivações foram essas, eles estão escondendo pessoas ali de grupos terroristas. Então, é muito bom quando vocês fazem um trabalho bem detalhado de tudo que acontece, né? Pra pessoa que tá do outro lado ali, ela trazer a informação, ela ter a informação correta. E tem um problema maior. Porque assim, a informação começou a descentralizar e a gente começou a assistir uma camada nova de mídias independentes surgir. E isso também gera um problema. Porque todo mundo cresceu falando assim, olha, não, porque a Folha, porque a Globo, porque a mídia, porque o pessoal são, na verdade, militantes da esquerda e etc. Só que tem um problema. A mídia independente, ela também está começando a agir, de certa forma, como a Folha, como a Globo, só que por outro lado. E aí que é o ponto. Quando a gente está falando de política interna, você ainda consegue separar esses dois polos, vamos colocar dessa forma. Uma visão de mundo mais tradicional, conservadora, uma visão revolucionária, né? E quem assiste, por exemplo, ou lê o PH Vox e consome os livros que nós produzimos, vai ver que ali você tem uma visão de mundo contra-revolucionária, né? A gente deixa bem claro isso. Então, não é um problema. Só que você tem que ser fiel à realidade. Sim. Você tem que ser escravo da realidade. E muitas vezes isso está prejudicando todo o campo. Porque mesmo na nova mídia que está surgindo, as pessoas se acostumaram a assistir uma mídia militante de direita. E muitas vezes você vai trazer os fatos que está acontecendo, você está falando o que está acontecendo, você está analisando o que está acontecendo. As pessoas encaram isso como, a sua opinião é essa. Então, não gosto, você é traidor, você é isso, você é aquilo, e esse tipo de coisa. Então, é um debate, um amadurecimento que a gente precisa passar também, tanto o público. Eu percebo que nos últimos 2 anos isso está acontecendo, né? Então, assim, uma coisa que é muito característica no PH Vox é o seguinte, temos uma vertente? Temos um lado? Temos, mas nós somos escravos da realidade. A realidade é mais importante. Se você entrar no canal dependendo da pauta, você vai ver eu criticando Donald Trump, e você vai ver eu fazendo grandes elogios ao Trump ou pessoas da administração dele. Por quê? Porque eu estou analisando pauta. E aí você pode perguntar, mas qual é a sua opinião, PH? Minha opinião é outra história. E eu vou dar minha opinião para você. Sim. Né? Então, essa é uma diferenciação que a gente precisa... eu tenho engajado muito nisso, levantado essa bandeira, né, que nós, jornalistas da mídia independente, precisa também do apoio do público nisso. Porque senão... a mídia independente vai correr o risco de virar o quê? Somente massa de manobra na mão de político. E isso é um problema, independente do lado que seja. E principalmente quando a gente está falando de geopolítica.
É tanto que geopolítica, a gente tem um jargão lá no PH Vox. Geopolítica não é linear. Porque se você for olhar as questões de relações internacionais... Muda muito, né? Muda muito. De repente você odeia o Macron. Que... Não vou falar de odiar o cara, mas criticar o Macron é bela e moral. Todo mundo tem o dever. Tem o dever moral de criticar o Macron, mas em alguns aspectos geopolíticos, principalmente quando a gente está falando de conflito dentro da Europa, no leste europeu, você tem que trazer o Macron para dentro da análise, olhando qual é o contexto da França, não do Macron. Você não pode personalizar. Então, se você for olhar relações internacionais com esse viés de esquerda e direita, cara, deu ruim. Deu ruim, porque são vários os fatores que vão além do ideológico. E por que eu tô fazendo todo esse preâmbulo aqui no que você falou, Luan? Essa é a grande dificuldade das pessoas compreenderem o que está acontecendo no mundo hoje. Porque a mídia, como você disse, fala, deu uma bomba aqui, uma bomba ali, esse lado é o bom, esse lado é o ruim, ou dá a entender. Só que não tem uma profundidade no que está acontecendo e ainda separa com a visão puramente ideológica. Sim. E a gente tem dois extremos, porque nós temos bons analistas de geopolítica na mídia independente e na grande mídia, são poucos, mas tem, né? O Lorival Santana, por exemplo, é um cara que tá na CNN agora, que eu respeito muito, né? Não concordo com muitas das análises dele, mas é um cara ali que faz um trabalho sério. E o que acontece? As pessoas, elas vão olhar tudo o que está acontecendo com esse viés. Não, quem que é de esquerda, quem que é de direita? Qual é a bandeira aqui que eu vou gostar mais e eu vou levantar? Calma, não é assim que funciona. Só que, por outro lado, você tem o quê? A militância. E a militância vai tornar a geopolítica baseada só em esquerda e direita. Não funciona assim. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas que fazem análise geopolítica também costumam simplesmente ignorar o fator ideológico. Então você tem um jogo de 880 que é muito perigoso. Você tem excelentes analistas geopolíticos que acreditam que só a relação internacional vai ser baseada em economia, fluxo comercial, uma afinidade pessoal entre um líder e outro. E tem o outro, que aí na mídia independente isso aqui vem em peso, isso aqui vem na grande mídia. Sim. E na mídia independente, e alguns analistas geopolíticos da mídia independente vai estar aqui, mas vai sempre olhar só a questão ideológica. Cara, é um jogo que não se equilibra. E as pessoas começam a ficar cegas para o que está acontecendo. Você tem que partir da premissa da geografia. A geografia vai ali ter fatores que vão influenciar na política local. Você tem como esse país se posiciona estrategicamente na sua região. A partir disso, aí você começa a colocar fatores ideológicos para você começar a entender o que pode acontecer ou não, né? Então, existe uma confusão muito grande das pessoas que falam assim, por exemplo, né, a questão das sanções aqui no Brasil. O Brasil agora foi pro colo da China. Calma, não é tão simples assim, não é tão 880, tipo, porque o Trump falou, agora o Brasil já era. E muda tudo. E muda tudo. Tem várias nuances nesse meio, que dá pra gente entrar se você quiser. Gostou desse corte? Então se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação aqui rápida e direta para você. E se você quiser ter a geopolítica descomplicada, se inscreva no nosso canal principal também. Idem Vele, idem Nole.